do Evangelho. Porque ministrar a palavra, a gente pode até falar a lei de Moisés, não é? Ou não? Vamos ministrar a Bíblia. A nossa doutrina não é uma doutrina bíblica. Senão a gente vai jejuar, né? Também ficar sem comer. E diz que é doutrina do Evangelho. Hoje nós temos esse tema aí. Vou aumentar um pouquinho, gente. Só um pouquinho mais, tá? Mas eu prometo que não vou dar estrondo na voz aqui não, tá bom? Tá muito alto? Então, hoje o tema... Vou abaixar. Hoje o tema é falando a sã doutrina. Vamos falar todos juntos? Falando a sã doutrina. Então é para falar o quê? A sã doutrina. Mas quando a gente fala a sã doutrina, aí alguns falam assim, isso é heresia. Mas o Evangelho diz que é para falar a sã doutrina. Mas quando fala o Evangelho, é heresia, alguma coisa estranha aí. Não é verdade? Quando a gente começa a falar o Evangelho, eu consegui destruir um grupo de WhatsApp, porque comecei a falar a sã doutrina e não suportaram. Então, Jesus Cristo, nos tempos da sua carne, eu destruí literalmente um grupo. Explodi o grupo. Não suportaram, todo mundo saiu. Jesus, nos tempos da sua carne, ele falou com os seus discípulos, eu não me recordo qual o versículo, eu não sou muito bom de guardar assim de cabeça como esses pauradores frívolos. Já viu aqueles pauradores frívolos? Aqueles pregadores que falam vários versículos durante 1 hora, meia hora falando, ele tem tudo decorado. Agora pergunta qual foi a mensagem que ele passou no final da mensagem dele. Disse uma opção de coisa, mas no final não falou nada. Ninguém sabe o que ele quis dizer com tudo aquilo. Então ele pega vários versículos soltos, ele pega de Gênesis, ele vai em Salmo, vai em Apocalipse, fica rodando, né? Mas cadê a verdade do texto? Ele isola vários versículos para poder mostrar que ele é muito sábio. Então isso aí eu não tenho. Mas Jesus, nos tempos da sua carne, ele falou o seguinte: eu tinha muitas coisas para falar com vocês, mas agora vocês não podem suportar. Jesus falou que eles não podiam suportar, porque ele falou que, mas quando viesse o Espírito, a revelação do Espírito, aí sim. Mas naquela época da lei seria difícil Jesus falar sobre as coisas do Espírito, né? Porque eles estavam no tempo da lei, porque tudo era tocar na orla de Jesus, tudo era comer Páscoa, era jejuar, tudo era disciplina do corpo. Era o ministério da circuncisão, tinha que circuncidar. Então, se falasse de coisas espirituais, eles não iam suportar. Foi por isso que quando Paulo veio pregando o Evangelho, aí falaram que ele era um falso apóstolo, né? Não consideravam Paulo como apóstolo. Mas tudo bem, então Jesus falou que eles não podiam suportar o que ele tinha para falar. Então ele deixou para que Paulo falasse. Depois quando? Quando viesse o quê? A manifestação do Espírito, que começou onde? Quando? Em Pentecostes. Enquanto Jesus estava em carne, ele não podia falar diferente, que eles não podiam suportar. Eles iam falar: o que é isso? Coisa estranha você está falando aos nossos ouvidos. Então, gente, Jesus não podia falar o quê? A sã doutrina do Evangelho, que seria revelada ainda, porque ele estava no tempo da lei. Tá bom, gente? Isso tudo só para começar. Vamos lá. Então, o que significa isso? Sã doutrina é o quê? É o Evangelho, não outro Evangelho, porque só há um. E eu vou ler assim várias versões. Está muito alto? Ainda não, né? Eu vou ler várias versões. É por causa
do Facebook ali, do microfone, ele tem uma captação um pouquinho, né, fraca, mas vai melhorar, vai melhorar. Eu vou ler várias versões aqui, gente, para poder a gente ter um entendimento melhor. Paulo falava a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3, Almeida Corrigida Fiel, a versão. Então, eles amontoarão para si doutores. Quantos doutores tem na televisão aí falando, né? Mas não é essa doutrina. Não é essa doutrina. Eles amontoam, as pessoas contribuem para isso. Mantém esses impérios desses doutores, né? O que? Conforme as suas próprias concupiscências, porque eles querem ser abençoados, eles querem comprar um carro novo, eles querem ungir a chave. Isso não é evangelho? Eles querem ungir a carteira, traga a sua foto, faz uma fila aí para poder ungir com óleo. Não é, gente? Não é verdade? Essa aqui é a Almeida Corrigida e Fiel. Agora vamos ver aqui a britânica, né? Da Sociedade Bíblica Britânica. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Perceberam? As pessoas querem ouvir coisas agradáveis, né? Ajuntarão para si mestres, pastores, evangelistas, né? Segundo os seus próprios desejos. Então eles contribuem para esses pastores ficar falando heresias. Heresia é obra da carne, tá, gente? Heresia está lá constando em Gálatas, capítulo 5, obra da carne, né? Segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Agora vamos ler a versão católica. 2 Timóteo 4:3, versão católica. A Bíblia católica é a mesma Bíblia nossa, só que a versão é um pouquinho diferente. As palavras: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Doutrina da salvação. Não suportarão a doutrina. Ninguém quer ouvir de salvação. As pessoas não estão nas igrejas buscando isso, ou querendo isso. Elas querem bens materiais, né? Não suportarão essa doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Vamos colocar aqui a porta, olha a tua linha aqui, gente, passa na porta. Isso são novidades, isso não é evangelho. Aí faz uma porta, quem passar por essa porta vai ser abençoado, vai receber sua casa própria. Não é isso, gente, que a gente vê. Agora vamos passar na sombra do apóstolo, aí bota um holofote atrás do apóstolo e fica a sombra do apóstolo lá, do apóstolo, né? E as pessoas passam a sombra e elas são abençoadas. Não é assim, gente. Eu já vi isso. Leve agora um mês usar para casa, pendura na porta da sua casa, que você vai ser abençoado. Então as pessoas vão o quê? Ter paixões pelo prurido de escutar novidades. Isso são novidades, isso não existe no evangelho, gente. Não está escrito. Ajuntarão para si mestres, ajustarão mestres para si, ajustarão. Aí eu vou falar, vou convidar aqui um pregador, vou ajustar com ele e vou pagar 5 mil reais para ele vir pregar aqui. Ele vai curar enfermos, ele vai trazer a bênção para você. Ajustarão, vai pagar um preletor aqui para... É isso, gente, é isso aí que a gente tem ouvido aí, né? Então essa aqui é a versão católica. Está muito bonita essa versão católica, hein? Gostei. Agora a versão na linguagem de hoje. Porque há de vir uma época, isso aí é a época de Paulo, em que as pessoas não hão de querer mais ouvir essa doutrina, não querem ouvir. Se você prega essa doutrina, eles falam, é heresia, não é isso que queremos ouvir, porque esse evangelho seu aí que você está falando, não é a verdade que a gente está ouvindo há 2000 anos. A igreja está há 2000 anos fora do que é o evangelho, tá? As pessoas não hão de querer mais ouvir essa doutrina e procurarão acumular à sua volta mestres, doutores que lhes ensinarão apenas aquilo que vai de encontro aos seus desejos materiais. Eu quero um carro, ungir minha chave, a minha casa própria, e que comunicam impressões agradáveis aos seus ouvidos. Não é isso que a gente ouve, gente? Não é isso que a gente vê na televisão, na mídia, né? 2 Timóteo 4:3, linguagem de hoje.
Por que eu coloquei várias versões? Para a gente ter um melhor entendimento, tá bom, gente? Vamos continuar agora, ó. Então a sã doutrina, eu coloquei aqui da meu próprio punho, né? O que significa? É o evangelho, não outro, já falamos. E o que é o evangelho? É a sã doutrina, né? Tem muitos novos pregadores, eu coloquei aqui só para eu lembrar, porque muitos novos pregadores, pessoas que começam a pregar, eles não querem pregar diferente do que se prega por aí. Então ele prega igual ao que está se pregando. Ele falou, não vou falar diferente não, senão eu vou ser perseguido. Se eu começar a falar diferente, eu vou ser perseguido. Então vamos nos adequar ao sistema que já está aí. Então isso aí vai passando de gerações e gerações. Há 2000 anos que a igreja se desviou da verdade no 3º século, com o advento do catolicismo, né? Quando eles fizeram o primeiro concílio lá e decidiram que Deus se divide em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles disseram que Deus são 3 pessoas. Quando a Bíblia diz que ele diz que são 3 pessoas, são manifestações. Jesus se manifestou, né? E o Espírito Santo se manifestou. O Verbo, ele se fez carne, mas ele não deixou de ser o Verbo. Então não é outra pessoa, é a mesma pessoa. O Verbo que se fez carne é Deus. Estava com Deus, e era Deus. Nasceu na Virgem Maria, né? Jesus. E o seu nome será Jesus. Será, então era o Verbo. Mas o nome da manifestação do Verbo em carne se chamou Jesus. Tá bom? Mas isso aí já é um outro tema. Tá? Então toda essa distorção do Evangelho começou no 3º século, quando a igreja passou a ser uma instituição secular, que o Constantino trouxe a igreja para se tornar um sistema só, com uma só doutrina, tá? Uma só doutrina que ia ser decidida por um bispo, por um padre, um papa, né? Então isso aí já é outra questão. Depois ainda veio a reforma protestante, Martinho Lutero, mas Martinho Lutero não resolveu nada. Ele só tirou os santos, a oração da Ave Maria, né? E ele tirou a vela, a oração pelos mortos, mas os dogmas da Igreja Católica continuaram. Continuou a Santa Eucaristia, continuou o batismo nas águas, só que não de criança, agora de adulto. Então, gente, só que Paulo, quando ele começou a pregar o Evangelho nas nações, ele não batizou ninguém. Ele batizou no início. No início ele batizou, porque ele estava influenciado pela o quê? Pelos apóstolos que batizavam, os batizantes da época da lei. Então Paulo, ele começou a batizar, mas depois que veio a revelação, o que ele falou? Lembra que ele falou? Eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o Evangelho. Se batizar não está incluído, então o batismo não era de lá, do período em que a lei estava em vigor, que João Batista veio batizando, e Jesus, nos tempos ainda da sua carne, quando ele ressuscitou, ele ainda estava no seu corpo, porque Tomé tocou em Jesus. Então ele tinha que ainda falar daquele jeito: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está escrito? Mas ele falou para fazer o quê? Diz, discípulos. Paulo fez discípulos? Paulo não fez discípulos. É interessante, né? Mas Pedro, Tiago e João, Jesus de Nazaré ainda ressuscitado, porque ele estava ali no corpo, né? Ele ressuscitou, mas ele estava ali presente, tocável. Então ele falou: ide pregar o Evangelho, ide. Ele falou, não, pregar o Evangelho, né? Não, ele falou, ide, não, ele não falou pregar o Evangelho. Jesus não falou pregar o Evangelho, ele falou, ide, fazei discípulo. É isso que está escrito. Ele não falou ide pregar o Evangelho, ele falou ide, fazei discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. O que Jesus ensinou no tempo da sua carne? Fazer Páscoa, jejuar. Jesus, o que mais que ele falou? Ele falou para o fariseu lá: deveis fazer isso, entregar dízimos da hortelã, do endre, do cominho.
E não deveis omitir o quê? O mais importante da lei, que é o quê? A misericórdia, a fé, a justiça, o juízo. Então todas as coisas que Jesus ensinou, inclui tudo isso. Ele falou, ensinando a guardar todas ou algumas coisas? Todas. Então quando ele falou, fazei discípulo de todas as nações, ele estava falando que era para fazer discípulo dos judeus que estavam espalhados pelas nações. Grécia, Roma, tinha judeu em tudo quanto é lugar. Tá bom, gente? Deu para captar? Então o que acontece, gente? Paulo depois ele veio pregando o evangelho e ele não batizou mais ninguém, só batizou 5 pessoas, mais ou menos. Então os pregadores, eles quando começam, vou começar a pregar o evangelho, mas eles começam a fazer o mesmo sistema que está aí, né, gente? Então a sã doutrina, ela é o evangelho e não outro evangelho, só há um evangelho, vamos ver. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo. Mas por que eu iria me envergonhar? Por que eu iria chegar aqui agora e começar a pregar o que não é o evangelho? Seria muito fácil, melhor para mim. Porque eu ia colocar um copo d'água aqui e agora, vamos lá, cada um pega uma garrafinha aí. Aí é mais fácil, porque o sistema que já está aí, ninguém vai me perseguir, né? Ninguém vai falar, você está falando uma coisa diferente da gente. Não pode, né? Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, naquela época, e também do grego, os gentios. Romanos 1,16, vamos continuar lendo. Então a sã doutrina é o evangelho que passamos a relatar, né? A sã doutrina é o quê? É o evangelho. Então tem gente que fala assim, não, a sã doutrina são as doutrinas da igreja, que você tem que vir, se batiza, você tem que participar da Santa Ceia, você tem que jejuar, irmão, você tem que, olha, aqui tem que subir um monte, todo mundo tem que subir um monte. Aí ele fala que o evangelho é isso, que a sã doutrina é isso, tá bom? É o que ele fala. Aí Paulo falou o seguinte, em Gálatas 1:1, mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:11. Ele não recebeu de ninguém humano. Olha só, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não recebeu o evangelho nem de Jesus de Nazaré, segundo a carne, porque ele não esteve com Jesus de Nazaré, e muito menos dos 12 apóstolos, dos 11 que Judas tinha morrido, e muito menos deles, de Pedro, Tiago e João. Ele recebeu o quê? Pela revelação de Jesus Cristo. Porque Paulo, quando se encontrou com Cristo, ou melhor, quando Cristo encontrou a Paulo, Cristo que encontrou a Paulo, e não foi Paulo que foi a Cristo, mas Cristo que foi a Paulo, e opa, porque me persegues, Paulo? Aí Paulo olhou, cadê? Ele viu Jesus? Ele não viu ninguém, ele viu um clarão e ficou cego. Então Paulo se encontrou com Cristo ressuscitado, Espírito, né? Então ele recebeu o evangelho pela revelação de Jesus Cristo, amém? Gálatas 1:2. Então o que é o evangelho? Então o evangelho, né? Bom, a gente sabe que tem o evangelho e tem outro evangelho que não é evangelho. Não é. Paulo falou, não há outro. Não há outro. Então só há um evangelho, né? Vamos lá. Aí Paulo falando aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro evangelho, tá? É outro. Paulo falou, ele vos chamou a graça de Cristo ele chamou a graça de Cristo, e vocês passaram para outro evangelho. Gálatas 1:6, vamos lá. O qual não é outro, viu? Não tem outro, não tem, só tem um. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo. Diz que um copo d'água é o evangelho de Cristo. Diz que você fazer uma filha e ungir com óleo de soja ou azeite é o evangelho de Cristo. Mas Paulo falou, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, transtornar o evangelho de Cristo de 2000 anos até agora. E quando a gente começa a falar o evangelho,
Aí você fala o quê? Vocês estão falando coisas estranhas, porque não é isso que a gente ouve falar aí, entendeu? Porque eles estão pregando outro evangelho, o qual não é outro, porque só há um. Mas ainda que nós mesmos, olha a gravidade de se pregar outro evangelho, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. É maldição. Descarta esse evangelho. Joga fora que isso não é evangelho, mas as pessoas querem esse evangelho. Aí você fala, o evangelho é a salvação pela fé. Não, não queremos esse evangelho. Queremos o nosso evangelho. Então, esse evangelho é anátema, é para ser descartado. Não é evangelho. É falsa doutrina, é heresia. Né, gente? Gálatas 1:8. Assim como já, Paulo repete. Olha, a situação é tão séria, gente, que Paulo repete. Assim como já dissemos, agora de novo. Olha só como é que é sério. De novo. Também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. 2 vezes ele falou. Então a gravidade de se crer, de se acreditar, de se dar crédito a algo que não é o evangelho, mas as pessoas querem. É o que mais tem aí na TV, né? As pessoas, multidões, né? 10.000 pessoas no Maracanã. Lá no Brás, 10.000 pessoas buscando bênçãos materiais, carro novo, a chave da casa própria. Isso é o evangelho, gente? Onde está escrito isso? Não está. Mas as pessoas, aí quando você começa a falar o evangelho, aí eles falam, você está falando algo estranho. Mas é estranho porque o que mais se prega é o que não é o evangelho. Não é verdade, gente? Então já lemos aqui, Gálatas 1:9. Vamos lá, vamos continuar. Então o que estava acontecendo na época de Paulo? Não era garrafa d'água, não era toalhinha ungida, não era fitinha no braço, não era trazer a rosa para a igreja, trazer a carteira para ser ungida, não era trazer foto para ser ungido. O que estava acontecendo na época de Paulo não era isso. Hoje em dia é isso, mas na época de Paulo era outra coisa. Estavam trazendo a ministração da circuncisão ao gentio, ou seja, estavam querendo judaizar aqueles que não eram judeus, tá? Vamos ler, tá bom? Pessoal do Facebook aí, tá? Esse vídeo estará aí disponível para todos, tá? Para ouvir a ministração do Evangelho. Fala. Também pode dizer que batismo nas águas é outro Evangelho. E vamos chegar. Sim. Então o que estava trazendo, o que estava acontecendo na época de Paulo, era o seguinte, é o que a gente vai ler agora. Não era garrafinha d'água, não era toalhinha ungida. Na época de Paulo era outra coisa. Os judaizantes estavam querendo circuncidar, tá? Os gentios que não estavam debaixo da lei de Moisés, né? Vamos lá. Depois, passados 14 anos, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Subi outra vez a Jerusalém. Paulo foi a Jerusalém, lá onde o evangelho da circuncisão era pregado, com Barnabé, levando também comigo Tito. Presta atenção, hein? Tito. Paulo levou Tito. Vamos prestar atenção. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego a judeus ou a gentios? A gentios. Então o evangelho é o que pregou. Deu para perceber? Paulo expôs o evangelho que prego entre os gentios, né? E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:2. Vamos continuar lendo. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, ele não era judeu, foi constrangido a circuncidar-se. Tito não foi constrangido a fazer isso. Estava com Paulo. Ele foi pegar o quê? O que ele anunciava aos gentios. Gálatas 2:3. Vamos lá, vamos continuar, gente. E isto por causa dos falsos irmãos, olha, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade.
que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, tinha os falsos irmãos que se infiltravam para poder verificar, esses caras não estão circuncidando ninguém, esses caras não estão botando ninguém, esse Paulo aí, Tito, eles não estão fazendo a Páscoa, eles não estão batizando ninguém, Paulo não batiza ninguém, ele está pregando errado o Evangelho. Chegamos lá? Deu para entender? Os judaizantes queriam pôr eles em servidão. Tá? O senhor quer entrar? Participar? Então daí está dando para ouvir, né? Amém. Gálatas 2,5 diz o seguinte: aos quais nem ainda por uma hora cedemos aos falsos, tá? Com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2,5, vamos continuar. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Paulo estava falando aqui dos que eram considerados as colunas. Pedro, Tiago, João, os apóstolos da circuncisão. Paulo disse o quê? Que ele não estava preocupado com isso. Não se me dá, não estou nem aí para isso. E eu quico com isso, eu tenho que pregar o Evangelho, tá? Porque Deus não aceita a aparência do homem. Deu para entender aqui? Ou está difícil? Esses digo que pareciam ser alguma coisa, Pedro, Tiago, João, os apóstolos da circuncisão, nada me comentavam, eles estavam nem para Paulo, eles não ligavam para Paulo, eles não consideravam Paulo apóstolo. Deu para entender? Olha só, nada me comunicaram. Coitado, Paulo ficou sozinho, né? Ainda bem que ele tinha os colaboradores dele lá, Tito, tinha Barnabé. Deu para perceber? Percebeu ali? Deu para perceber, né, gente? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, Gálatas 2,7. Ora, gente, tem dois evangelhos aqui: evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Errei aqui: o evangelho da incircuncisão e o da circuncisão, que Pedro, Tiago e João estavam pregando, que Jesus de Nazaré estava pregando. Só um parênteses aqui, gente. O evangelho da circuncisão, ele foi válido. Não é que não era o evangelho. Era, mas ele teve um período. Ele foi até quando? Até a manifestação do Espírito. Da manifestação do Espírito para cá, aí da circuncisão ficou lá. Não é mais para ser pregado, não é mais para batizar ninguém. Não é mais para comer Páscoa. Porque aquilo Jesus falou, fazer isso em memória de mim, mas era naquela época. Aqui tem uma divisão. Daqui para cá é manifestação do Espírito. Agora, Cristo é a nossa Páscoa. A nossa ceia é isso aqui. O nosso partir do pão é isso aqui. Deu para entender ou está difícil? Me ajuda aí, gente, como diz o da Atena. Está difícil? Então, glória a Deus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que era para os gentios, me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, Gálatas 2,7, vamos continuar. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, veja, operou em Pedro também. Esse operou também em mim com eficácia para com os judeus, gentios. Gálatas 2,8. Então, olha. Então, o evangelho da circuncisão operou eficazmente também. Operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Mas a circuncisão não acabou? A lei de Moisés não foi extinta? Não acabou? Então por que vai ficar pregando aquela administração? Deu para entender? Operou eficazmente lá, mas com Paulo operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas 2,8. Vamos continuar, gente. E conhecendo Tiago, olha só, presta atenção. E conhecendo Tiago, Cefas e João, os três, aqueles três, né? Os três, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galiléia. Não é assim? Então, Tiago, e conheceu o Tiago, foi só para ficar leve, né? E conheceu o Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. Eles eram considerados as colunas. Era o presidente da convenção. Era o cara mais importante da igreja. Os três mais importantes, né? Eram as três colunas. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados. Não era Deus que estava fazendo isso.
As pessoas veneravam o presidente. Chegou o presidente da convenção, todo mundo se levanta. O presidente, o vice-presidente, o secretário. Vamos lá, todo mundo levanta. Esses caras são os caras mais importantes. Então era assim Pedro, Tiago e João, gente. Era assim, tá? Vamos ler de novo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras. Parabéns, Paulo! Parabéns, nós estamos reconhecendo agora que você, realmente, agora você foi chamado. Você é o cara, Paulo, agora a gente entendeu, né? Deram-nos as destras em comunhão comigo. Paulo, meu amigo, o evangelho foi confiado a você. Deu para ler? Olha só. Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos judeus, aos gentios, e eles para os judeus, a circuncisão. Então eles ficaram lá, continuaram pregando aquela ministração lá anterior. Gálatas 2:9. Vamos continuar lendo. Recomendando, olha só o que esses caras pensavam. Esses caras, eles só pensavam em coisas assim, de prática de obras. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Ele se lembrava, Paulo se lembra dos pobres, porque você tem que mostrar boas obras. Você tem que mostrar que você é crente mesmo, Paulo. Como é que você vai pregar o evangelho e não vai fazer boas obras? Tem que fazer isso, as pessoas têm que ver que vocês fazem caridade. Deu para entender por que se faz caridade aí para mostrar que é cristão? Para mostrar que é crente? Deu para entender? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também procurei fazer com diligência. Paulo já fazia isso, ele não estava preocupado em mostrar que fazia, mas eles estavam preocupados, os três lá, né? Gálatas 2:10, vamos continuar. Bom, a gente falou sobre aquilo ali que era o evangelho da circuncisão, né, anteriormente, sobre os falsos irmãos que queriam circuncidar, trazer a ministração da circuncisão, tá, para os gentios, né? Então eu coloquei aqui, e qual outro evangelho que Paulo falava que não era outro, pois só havia um evangelho? Mas aí aquele outro que Paulo falava, que outro era esse, né? Só havia um. E qual outro evangelho que Paulo falava que não era outro, porque não havia outro, pois só havia um? Vamos ver aqui se eu acertei, se eu coloquei o versículo certo. Paulo fala o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Vocês estão livres, ninguém subjuga vocês, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A servidão aí era o quê? O outro. Era o outro evangelho. Deu para entender, gente? O outro evangelho, Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixasse circuncidar, é o outro evangelho, viu? Cristo de nada vos aproveitará. Não serve de nada. Vocês estão fazendo algo inútil esse outro evangelho. Não deixe fazer isso com vocês, né? Por quê? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Faz uma fila de homens aqui, vamos circuncidar todo mundo na igreja, né? Os gentios lá, vamos fazer uma fila aqui agora, ali tem ali os enfermeiros ali, vamos fazer a circuncisão nos homens. Gente, para com isso, isso não é evangelho. É isso que Paulo estava falando. Não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão, da ministração da circuncisão, tá? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. A gente não vai demorar muito não, tá, gente? E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar. O problema de Paulo era esse aqui. Não era a toalhinha ungida não, tá? Não era o copo d'água. Não era até que o monte, vamos enterrar o óleo, vamos orar o óleo no monte. Não era isso. O problema de Paulo não era isso não. O problema de Paulo era isso aqui, E de novo, protege a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Pronto. Vai circuncidar gentio? Então vai ter que guardar toda a lei. Porque quem
quem se circuncidava se tornava um judeu. Então ele tinha que estar debaixo da lei, tinha que fazer tudo que a lei mandava. Não era só circuncidar. Então por isso que o problema de Paulo era esse. Deu para entender, gente? Está cansativo, mas vamos terminar já. Gente, pelo amor de Deus. Deixar-se circuncidar, pegar a toalhinha ungida, pegar copo d'água, unção com óleo, jogar um balde de óleo em cima de você. A gente vê isso aí na internet direto. Um balde de 20 litros de óleo, joga, a bênção está sobre mim. Gente, olha só. E de novo protesto a todo homem que se deixa se submeter a essas coisas, circuncidar também, na época de Paulo, que está obrigado a guardar toda a lei, né? Aí isso aí já é questão de lá. Mas veja aqui, separado estás de Cristo. Isso é grave, gente. Separado estás de Cristo, vós que vos justificai pela tua linha ungida, pelo óleo ungido, por subir o monte, por jejuar. Separado está de Cristo, isso não é evangelho. Separado está de Cristo, vós que vos justificai pela lei. A lei dos homens. Os homens colocam essas leis e as pessoas se submetem, né? Eu só estou fazendo só assim uma ilustração, como se Paulo estivesse falando assim também. Se Paulo estivesse hoje em dia aqui, ele estaria falando contra esse sistema que está aí, e ele ia ser crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Paulo ia sofrer as consequências, porque Paulo certamente sofreu. Paulo certamente seria muito mais excelente que todos nós. Se ele fosse pregar o evangelho aqui, deveria detonar Paulo. Acaba com esse cara que ele está acabando com o nosso sistema. Ele seria herege. Herege. Separado está de Cristo, vós os que vos justificai pela lei. Da graça tendes caído. Gente, cai da graça. Quem se justifica por obras meritórias, caiu da graça, ele não está na graça. Ele está doente espiritualmente, ele está vivendo a heresia, a obras da carne. Então ele vive cheio de dúvidas. Eu sou pecador, eu sou um miserável. A pessoa fica assim, vão tomar a Santa Ceia. Oh Jesus, perdoa meus pecados. Como perdoa os pecados? Você já foi perdoado uma vez só. Então as pessoas se colocam debaixo de obras meritórias. Então, o que acontece com eles? Separados está de Cristo. Vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Vamos continuar aqui. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5:5. Paulo estava nessa esperança da justiça de Cristo, que ele iria manifestar o juízo que viria. Então Paulo estava lá naquela época nessa esperança aqui, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Mas o sistema religioso ainda coloca isso ainda mais para frente. Isso ainda, o Apocalipse ainda vai acontecer. Não aconteceu não, ainda vai acontecer. Então Paulo estava nisso aqui, a justiça de Cristo ia vir, que Jesus falou que ele viria nas nuvens com poder e grande glória, mas ele não viria nessas nuvens aí que fica aí não, que chove não. Ele viria em juízo, é isso que ele quis dizer. Vir nas nuvens é vir em juízo, mas isso aí é um outro tema, tá? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5:5. Vamos continuar. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim, o quê? A fé, que opera pelo amor. A única lei que nós temos que cumprir, essa é a única lei, a lei do amor. Paulo falou o seguinte para eles: corris bem, vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo. O que houve com vocês, né? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então eles não estavam obedecendo à verdade, eles estavam seguindo o que? O outro evangelho, tá bom, gente? Não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem? Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu colocar aqui um copo d'água aqui, pronto, acabou. Já era. O povo vai ficar religioso. Isso aí começou lá no 3º século e até hoje está aí, até hoje. O povo é religioso, o povo tem que colocar vela. O pessoal, os evangélicos têm que ir para monte. Por quê? Porque colocam um pouco de fermento.
permite um pouco de fermento, aí começa a coisa a crescer. Porque há 20 anos atrás não era assim não, né irmão Lourdes? Não era assim. Mas quando surgiram as neopentecostais, as que não eram neopentecostais começaram a imitar as neopentecostais, porque estava dando certo. Não é verdade? Aí começaram a fazer campanha, as tradicionais, as pentecostais, começaram, deu para entender? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa no Brasil todo. Então não prega o evangelho. Gálatas 5. Confie de vós, Gálatas 5:10. No Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, Paulo está falando, seja ele quem for, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser eu mesmo, seja ele quem for, Paulo está falando, sofrerá condenação. Olha a gravidade. Ou seja, ele não vai para o inferno, mas ele vai ser reprovado. As suas obras são de palha, de feno, pega fogo, não serve para nada. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Seja ele quem for, sofrerá condenação. Aquele que vos inquieta, trazendo copo d'água, garrafa, sobe monte, unção e por aí vai. Gálatas 5:10. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou pós-perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Então o escândalo da cruz está aniquilado quando se prega outro evangelho. Se eu pregar outro evangelho, pronto. O escândalo da cruz está aniquilado, não traz justiça. O outro evangelho não traz justiça para a nossa vida. É isso que ele está dizendo aqui. Você está aniquilando, você quer ser abençoado por Deus, mas você está no outro evangelho, que não é outro. Porque não há outro.